O que faria você rejeitar uma religião? Se alguém chegasse até você e dissesse: Olhe, eu tenho essa religião aqui, baseada nesse livro aqui, nós seguimos esse Deus, isso é o que o Deus da nossa religião disse e fez e mandou fazer. Você analisaria o que essa pessoa está dizendo a você sobre a religião dela? Você leria o livro sagrado que essa pessoa segue? O que faria você dizer: que absurdo? Não, não posso seguir uma coisa assim. É impossível. Isso é perverso. Isso é. Não tenho nem como imaginar que alguém faça algo dessa natureza. Deixe-me ler a você agora apenas um capítulo de um livro chamado Bíblia, que é uma compilação de cópias, de mais cópias, de mais cópias, de farrapos de pergaminhos da Idade do Ferro, com historinhas também da Idade do Bronze. Números capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Moabe era um país vizinho e os israelitas estavam tendo relações sexuais com as mulheres daquele outro país, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, diante de mim, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Ele era bom de lança, né? Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, o homem da lança, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, Arão era irmão de Moisés, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele, com Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O Senhor disse a Moisés: Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Este é apenas um capítulo das centenas ou milhares de capítulos que há nesse livro chamado Bíblia, nessa compilação, da qual não existe nem um único original. São apenas cópias. Todas essas cópias são fragmentos, todas. O único livro inteiro da Bíblia é uma cópia também, mas inteiro é o livro de Isaías. Todos os outros são fragmentos que foram colados para construir o que hoje conhecemos como Bíblia. Imagine que você nunca tenha ouvido sobre a Bíblia, sobre essa religião, sobre esse Deus.
e eu chegasse até você e lesse essa história. Os cristãos, eles dizem sempre isso aqui. Essa desculpinha deles sempre é: ah, mas o contexto. Não há contexto, no sentido de que o contexto aqui não é importante, porque é uma história completa. É uma história por si. Não precisa de ajuda para ser compreendida. É um povo, o povo de Israel, que tem um Deus. Esse Deus se chama Javé, e se chama também Elohim. E esse Deus está irado, está com raiva, está bravo, porque o seu povo está adorando um outro Deus, o Deus de um povo vizinho. E porque os homens de Israel estão namorando as mulheres daquele outro povo que tem um outro Deus. Por causa disso, o Deus de Israel está irado, está bravíssimo, zangado, pacas, e manda o seu profeta, o maior de todos, com quem ele falava até cara a cara, Moisés, ordenar que aqueles que estão adorando o Deus do país vizinho devem ser mortos. Essa é a história. O que você acha disso? Você acha isso normal? Perfeitamente normal e natural que pessoas sejam assassinadas por adorarem um Deus diferente. Essa é uma das histórias da Bíblia e ela está repleta de histórias parecidas. O Antigo Testamento está cheio disso. Da ira de Deus, de castigos, castigos por juntar lenha no dia de sábado. No dia sagrado, uma pessoa saiu para juntar gravetos para fazer um fogo, então veio a ordem de Deus. Não é Moisés. Todas as ordens começam com a seguinte frase: assim diz o Senhor, isto é, assim diz Elohim ou Javé, Yahweh. Peguem essa pessoa que estava juntando graveto no dia de sábado e essa pessoa deve ser apedrejada por toda a congregação. O Deus da Bíblia manda apedrejar filhos rebeldes, manda apedrejar mulheres que foram acusadas de não serem virgens quando se casaram. Quando os cristãos tentam se distanciar dessas histórias do Antigo Testamento, do Deus do Antigo Testamento, eles estão provando que são esquizofrênicos. Não tem uma outra palavra, sinto muito. É uma esquizofrenia. Por quê? Eles dizem assim: ah, mas isso aí era no Antigo Testamento. Nós seguimos a Jesus e Jesus não era assim. Há vários problemas com isso. É desonestidade intelectual, é esquizofrenia. Por quê? Porque se Jesus é Deus e os cristãos são monoteístas, Javé e Elohim são Jesus. É o mesmo Deus. Jesus não é um Deus diferente de Javé e Elohim. Senão os cristãos seriam politeístas. Eles dizem que são monoteístas, seguem apenas um Deus, então o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Jesus. Eles seguem Jesus e Jesus é apenas um outro nome desse mesmo Deus, desse único Deus. Todas as ordens do Antigo Testamento foram dadas por Jesus. É o mesmo Deus. E depois, mesmo que eles seguissem, mesmo que Jesus fosse um Deus diferente, os cristãos também seguem o Antigo Testamento. Não é que eles pegam o Antigo Testamento, dizem: ah, isso aqui é um lixo, isso aqui ensina coisas perversas, absurdas. Esse não é o nosso Deus. Não é que eles pegam o Antigo Testamento e jogam no lixo. Eles não jogam o Antigo Testamento no lixo porque senão a religião cristã não existiria. Ela é baseada também no Antigo Testamento. Precisa do Antigo Testamento. É uma adaptação, é uma continuação do Antigo Testamento. Então, eles seguem o Antigo Testamento, sim. Então, eles não podem ser contra isso. Todas essas ordens que Javé, que Elohim deu, mesmo que eles, mas isso aí era naquela época, eles não podem ser contra. Eles não podem dizer que isso era errado, que eles não concordam com isso. Eles concordam. Eles concordam.
e eles justificam isso. Temos aqui, então, uma das inúmeras provas de que o Deus da Bíblia simplesmente odiava e ainda odeia, porque a Bíblia ainda existe, ainda é seguida. O Deus da Bíblia odeia a liberdade de consciência e o livre-arbítrio. Odeia. O Antigo Testamento é Deus o tempo todo castigando israelitas por seguirem outras divindades, por adorarem outros deuses, por se casarem com mulheres de outros povos. Então, onde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, que os cristãos dizem foi inventado pelo Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia criou tudo e criou também e deu o livre-arbítrio. Só seria livre-arbítrio se Deus deixasse as pessoas seguir outros deuses. Você quer seguir um outro Deus? Tudo bem, beleza, vá em frente. Pelo menos você não é um ateu. Mas não, era castigo e castigo também sobre inocentes. Aqui é que está a maior dimensão desse problema. Porque o Deus da Bíblia trazia pragas, trazia secas, trazia fome sobre todo o povo por causa de alguns. Aqui, nesse relato, morreram 24 mil pessoas. Há relatos, por exemplo, quando o rei Davi mandou fazer um censo, mandou contar as pessoas no território de Israel, Deus não gostou e mandou uma praga que matou 70 mil pessoas. Em todas as nações, em todos os povos, né? Há mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes, aleijados. Isso existe em todas as sociedades. Então, quando Deus mandava essas pragas, morriam também pessoas inocentes. Quando ele mandou o dilúvio para matar as pessoas más, ele matou também pessoas boas. Porque, obviamente, havia pessoas boas entre as más, porque isso é assim em todos os lugares. Então, quando Deus matava, ele matava maus e bons. Matava crianças, as pragas do Egito. Um outro problema dessa história é que esse sacerdote, olha só, esse Finéias, ele era um sacerdote, ou seja, ele era o que seria hoje um padre, um pastor. Imagine um pastor pegar uma lança e matar 2 pessoas, porque essas pessoas se desviaram da igreja. Então esse Finéias, cheio do amor de Deus, de seu Deus, ele assassinou 2 pessoas com uma lança e ele foi recompensado por isso. O Deus da Bíblia achou isso maravilhoso. Não deu essa ordem a ele, especificamente. Pega essa lança e mate aqueles 2 ali. Não, Finéias fez isso por amor a esse Deus, pegou a lança e atravessou aqueles 2, e aí Deus disse, olha, vocês viram só esse meu servo aí, o Finéias, que exemplo de pessoa, ele fez e faz coisas que me agradam. E por isso, com ele, eu vou fazer uma aliança de paz. De paz. Diga-lhe, pois, diga a esse Finéias aí, que atravessou esses 2 com a lança, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo. Todos os seus descendentes serão pastores, porque ele foi zeloso pelo seu Deus. Matando aquelas 2 pessoas, eu vou recompensar Finéias por isso. Toda a sua descendência será de pastores que me servirão. E depois, essa divindade, esse Elohim, que é também Jesus, é o mesmo Deus, porque é uma religião monoteísta, como eu disse. Jesus disse para perdoar os inimigos. Não disse isso? Amai os vossos inimigos, perdoai a quem vos perseguem. Quem trata vocês mal, vocês têm de perdoar. É uma ordem de Jesus. Mas aqui, a versão de Jesus chamada Elohim, está dizendo assim, tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos. Façam com eles o que eles fizeram a vocês.
justamente o contrário do que Jesus, que é o mesmo Deus, disse. Então, se você nunca tivesse ouvido falar dessa religião, desse Deus, desse livro sagrado, e você fosse confrontado com essa história, com as ações desse Deus, com as ordens que ele deu, com essa recompensa que ele deu a esse atravessador de hereges, isso levaria você a recusar essa religião, a recusar esse Deus, a dizer: meu Pai do céu, isso é terrível. Isso aí é uma perversidade indizível. Eu não tenho nem palavras para comentar isso. É uma coisa horrorosa. Se Números capítulo 25 não faz você rejeitar essa religião, o que diz isso sobre você como pessoa?